Então, agora o que a gente vai fazer é mudar um pouco o nosso sistema de configuração. A gente vai criar um sistema de configuração. A gente vai usar o conceito de config, né, traços, para tipos associados nesses traços. Então, como é que funciona no Rust? A gente tem... lembra que a gente tem aqui no nosso palette de system, a gente tem account ID, block number, nouns. O problema de usar esses tipos diretamente aqui na lista, né? Usar o tipo direto, é que isso aqui pode ficar muito grande, né? Isso aqui pode ser, né, block weight, você pode ter um monte de parâmetro e o seu palette, se ele precisar de muitos tipos para existir, você vai ficar uma lista enorme aqui, muito complicado. Então, normalmente o que a gente faz é a gente cria um traço que a gente chama de config e todos os palettes vão ter esse config, todos eles vão ter essa mesma característica. Então, você diz assim, olha, esse palette aqui, system, para funcionar, ele tem que ter um account ID, um block number e um nouns. Do mesmo jeito que você colocou aqui, só que em vez de você colocar explicitamente aqui, você cria um config, cria um traço chamado config para esse palette, e aí você substitui isso aqui por uma coisa que você vai dizer assim, olha, é alguma coisa que vai vir, você vai passar o tipo, mas esse tipo ele tem que implementar os traços de config. Certo? E aí, quando você for referenciar o tipo aqui dentro, você vai referenciar dessa maneira. Porque se esse tipo que veio, né, esse objeto que veio, ele implementa config, então eu consigo, tendo um config, chegar no block number, porque o config tem um block number. Né? E a mesma coisa, o account ID e o nouns. Então, essa é a forma de você estruturar o palette para, em vez de ter todos os tipos explícitos aqui, você recebe simplesmente um tipo qualquer, e a gente chama ele de T aqui, para poder depois referenciar ele aqui embaixo, e diz que ele ele implementa, né, os traços de config, ou seja, ele vai ter que ter um tipo de account ID, ele vai ter que ter um tipo de block number, ele vai ter que ter um nouns, e assim, ele vai ter que ter todos os tipos que tiver more if needed, né, mais se precisar. E aí aqui, mesma coisa, né? Eu vou, então, ter aqui vou tirar aqui, ele vai ser t config, e aqui a mesma coisa, t. Então, agora eu estou implementando, eu não preciso mais dizer isso daqui, porque, na verdade, isso daqui essas restrições que estavam antes na própria implementação, elas não estão mais associadas a implementação, e sim elas estão mais associadas ao tipo. Né? Então, essas restrições de cada um dos tipos estão aqui em cima. Né? O account ID ele tem que ser ordenável, o block number tem que ter 0, 1 e add assign. Né? E eu nem sei se eu coloquei todos os... Deixa eu só conferir para ver se está tudo certo. Isso aí. Add assign, 0, copy on, é isso aí. Tá bom. Então, agora eu consigo. E aí aqui é a mesma coisa, né? Então, como agora ele tem um T, eu vou simplesmente referenciar o T que veio ali. E assim eu vou fazer em todos os lugares. Account ID a mesma coisa. E aí aqui nesse teste aqui ele não está dando erro aqui, mas eu imagino que ele está falhando ainda. A gente já vai arrumar aqui. E aí como é que eu implemento isso? Então eu vou vir aqui no meu runtime e vou dizer o seguinte, eu vou implementar o system config for runtime. Então eu estou dizendo o seguinte, eu vou implementar para esse runtime, para essa minha estrutura, o tipo config. E aí eu vou dizer agora concretamente qual que é o tipo, o account ID, block number e nouns. E aí aqui eu estou referenciando os meus tipos que eu tinha já definido aqui em cima. Certo? E aí aqui eu não vou mais precisar disso tudo aqui, porque eu simplesmente vou apresentar eu mesmo, porque o runtime implementa o config. Então, se eu apresento eu mesmo como o tipo para o palette e eu implemento o config, tá tudo certo. Se eu não errei nada,
e rodar. Não, ainda tem alguma coisa errada aqui. Não se na linha System 39. Ainda tem coisa errada aqui. Ah, aqui, ó. Então faltou aqui. Espera aí. Não, se aqui também faltou um T. Aqui também faltou um T. E aqui ele não gostou do clone, porque o account ID não implementa o clone, né? Então, deixa eu ver se aqui o account ID. Vamos colocar mais clone aqui, para ele poder funcionar. E aí funcionou. Tá, agora ele está falhando aqui no teste. Por quê? Porque o meu teste agora, eu vou ter que implementar, né, nos meus testes, o tipo concreto. Do mesmo jeito que eu implementei aqui, ó, eu vou ter que implementar para o meu módulo de teste. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu vou criar aqui no meu módulo de teste, eu vou criar aqui uma estrutura, que eu vou chamar de config de teste, e aí eu vou implementar config para o teste config. E aí aqui eu vou dizer os tipos concretos. Então, em vez de eu passar o tipo concreto aqui, como eu estou passando, tá vendo? Eu vou passar agora só o meu próprio teste config. Porque eu criei um teste config aqui, e esse meu teste, peraí que eu... Ups! Deixa eu botar isso aqui, tá errado. Beleza. Então, eu implementei, basta que essa coisa implemente o config. Então, eu estou implementando para esse struct que eu inventei aqui, que poderia chamar qualquer coisa, e estou implementando o config para ele. Então, no meu main, eu implementei assim. No meu teste, eu implementei assim. E você vê que os tipos podem ser até diferentes. Tá vendo? Aqui é um 32, aqui ele é do tipo types, que é um 64, mas aqui não importa. Né? Então, aqui no meu teste, eu estou implementando dessa forma. E agora sim, vamos ver se deu certo. Rodou. Beleza. Então, basicamente, isso daí eu já consigo ter totalmente configurável, né, o meu pallet de sistema. Então, agora você vê que o config dele está implementado aqui. Né? Tá aqui, ó, implementação do config de sistema. E aí o que vai acontecer na prática é que todos os pallets que eu for usar, eu vou usar essa mesma abordagem. Então eu vou lá depois implementar para o balances, então config do balances. E aí o balances vai ter o seu próprio config, e assim vai. Então quando eu for criar o meu runtime, eu vou dizer quais pallets que eu quero usar e quais são as configurações de cada um dos pallets. Então eu vou fazer isso na próxima lição. A gente vai fazer a configuração igualzinho, o mesmo passo que a gente fez agora para o system, a gente vai fazer igualzinho para o balances. E aí a gente vai ter o nosso sistema totalmente configurável.